1 Timóteo, capítulo 4, diz o seguinte a palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. É isso aí, meus amigos, mais um vídeo, a Bíblia Objetiva para você, querido. Esse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo faz uma declaração interessante. Ele diz assim, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Quando eu olho para esse texto e a advertência do apóstolo Paulo, eu tenho um conselho para você. Olha a sua volta e você vai ver quantas pessoas estão desanimadas de caminhar, de seguir sua vida cristã, de realmente ver Deus fazer tudo aquilo que Ele prometeu e queria fazer. Há pessoas que elas estão desacreditando de Deus devido aos acontecimentos. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu e você precisamos somente crer em Deus. Há pessoas que hoje estão desviando da fé, porém, por causa de fatores que não têm ligação direta com a caminhada cristã. Por exemplo, o mundo está muito violento. Há muita questão ruim acontecendo. Roubos, assaltos, violências domésticas, violências sexuais, aumento do consumo de droga, todas as drogas, aumento da corrupção, o domínio dos homens maus. E há pessoas que estão, por causa dessas coisas, desanimando e desacreditando que Deus ainda está no controle. Escute, Deus deu para mim e para você o livre-arbítrio. Ele não fica só assistindo a história, ao contrário. Ele é aquele que interfere na história, desde que a história seja contada ou as pessoas da história venham convocar ele para fazer parte da história. A Bíblia fala sobre os governantes. Diz o seguinte: quando o justo governa, o povo respira. Quando o ímpio governa, o povo geme. Olha ao redor do globo, o mundo todo, e você pode contemplar aqueles que são justos na governança, ou pelo menos buscam ser. E olha os governos daqueles que são verdadeiramente iníquos, ímpios. Quando você olha para isso, parece que o mundo está cercado, não tem mais jeito. O povo de Israel, ele viveu esses momentos na história. Então, eu quero dizer para você que quando o apóstolo Paulo diz sobre a apostasia, ela já está instalada no nosso meio. Tinha pessoas que acreditavam que Deus curava tudo. Hoje, o médico é a pessoa mais importante da sua vida quando ela fica doente. Escute, a Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, só os doentes. Então, os médicos são importantes, mas eles não são o principal. É um instrumento de Deus para ajudar a humanidade. Mas antes dos médicos,
vem o próprio Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Não há doença que Ele não possa curar. Não importa o caos que está, Deus tem poder para mudar qualquer circunstância. Só que a apostasia tem sido tão grande que as pessoas estão acreditando que Deus não tem força para fazer mais nada. Agora Deus perdeu. E ainda tem uns ainda que acham que Deus é como se fosse uma partida de futebol. Deus e o diabo. Deus ganha do diabo no segundo tempo, nos acréscimos, e o diabo ainda manda a bola na trave. Não é assim que funciona, não. A Bíblia diz que quando Satanás pecou, Isaías capítulo 3 diz assim, que Satanás declarou: eu subirei ao céu, colocarei meu trono acima do trono de Deus, serei semelhante a Deus. A Bíblia diz que quando Satanás fez isso, Deus joga ele do céu para a terra. E é interessante porque o próprio Deus vai criar Miguel. A palavra Miguel significa ninguém é semelhante a Deus. O próprio Miguel jogou Satanás e todos os seus demônios para a terra. Mas, só que isso, você puder falar, mas só que isso não está assim na Bíblia. Você já leu Judas? Judas só tem um capítulo. E ele fala assim, olha, e o arcanjo Miguel não ousou pronunciar palavras de maldição quando contendia com o corpo de Moisés. Ou seja, Satanás queria pegar o corpo de Moisés para fazer alguma coisa para influenciar a humanidade. Miguel sozinho impediu ele de fazer isso. Ou seja, quando Deus lançou Satanás, seus demônios, seus adeptos, do céu para a terra, só um anjo fez o trabalho. O que eu quero dizer com isso? Deus nem sequer precisou meter a mão nele. Deus não empata com Satanás, não. Deus é todo poderoso. A apostasia tem tomado tanto conta das pessoas que eles estão dando ouvido a espírito enganadores e doutrina de demônio. O inimigo, se tem uma coisa que ele é expert, é enganar. Ele é o enganador. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E uma das coisas que ele tenta fazer é fazer com que a humanidade acredite que ele tem mais poder do que Deus. Não tem. Deus é todo poderoso. A Bíblia diz que João declara: foi para isso que se manifestou o Senhor Jesus, para desfazer toda a obra de Satanás e de todos os seus demônios. E se tem uma coisa que Deus quer, é que eu e você entenda que Ele é Deus. Ele está no controle. Ah, mas tem muita coisa ruim acontecendo. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. O sol, assim como a temperatura, as estações, são para todos. O que a Bíblia nos adverte é para a gente estar preparado no dia mau. Crente tem perda. O cristão sofre. O cristão também fica doente. A questão é, você tem que saber quem está no controle e quem tem todo o poder. Se você está doente, antes de levar alguém para o hospital, ora antes para que Deus tome os médicos, para que Deus cure. Depois leva. Se alguém morreu em Cristo, a Bíblia diz que descansou das suas obras e elas os acompanham. Está lá em Apocalipse. Bem-aventurado os que dormem no Senhor, porque eles repousam e as suas obras o acompanham. Faz parte da vida. Ninguém quer perder ninguém, mas isso faz parte. A apostasia é causada, sabe por quê? Porque nós deixamos de buscar as coisas de Deus e começamos a buscar as coisas desse mundo. E aí a fé é corroída e você não acredita mais como você deveria acreditar. E a Bíblia diz que se você for apóstata, se a apostasia tomar conta da sua vida, a Bíblia vai dizer que você não é frio nem quente. Ou seja, igreja de Laodiceia, Deus vai te vomitar da sua boca.
Então eu e você precisamos entender que a apostasia ela é ocasionada devido à falta de busca a Deus. Busque a Deus e não deixe a apostasia tomar conta do teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida.